Meus amigos, recentemente foi noticiado que um promotor do estado da Bahia foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público porque, ao final de um procedimento administrativo disciplinar, de um PAD, que tramitou no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, verificou-se uma série de condutas e também de omissões deste promotor. Baixa produtividade, displicência, etc, etc. Eu não vou falar aqui a região, a comarca em que esse promotor atuava, por uma questão de ética, mas o fato é que, muitas vezes, as partes, todo o aparato judicial, todo o aparato de justiça, né, do Brasil é prejudicado muitas vezes pela postura de um indivíduo, seja ele de qual carreira for, se é advogado, defensor público, juiz, promotor, serventuário. Mas, às vezes, a parte até acha que volta e meia, quando um processo ele demora um pouco de andar, quando demora um pouco de vir a sentença, muitas vezes acha que a culpa é por morosidade do advogado. Às vezes é. Tem profissional para tudo. Tem profissional para tudo. Mas muitas vezes as partes e os próprios advogados se veem a mercê. E aí o advogado vai ter que ter habilidade, vai ter que ter diplomacia. E quando realmente não tiver outro caminho, vai ter que denunciar. Vai ter que denunciar ao órgão de classe, vai ter que entrar com uma representação contra aquele servidor público, aquela servidora pública que de fato não está fazendo o seu trabalho bem feito. O que é fazer o trabalho bem feito? É cumprir o seu dever. Cumprir o seu dever a que os impostos dos cidadãos lhe pagam. Então vejamos aqui, por exemplo, o que se noticiou, quais teriam sido as causas que levaram este promotor, que oficia, que atua no estado da Bahia, a ser punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então veja, o promotor é punido por baixa produtividade e omissão em processos na Bahia, agora em julho de 2023. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público aplicou pena de censura, uma pena mais leve, diga-se de passagem, né, ao promotor tal. Processo administrativo disciplinar PAD foi instaurado em maio de 2021, para apurar baixa produtividade nas áreas de improbidade e patrimônio público, ausência de proatividade e resolutividade, bem como omissão na condução de número considerável de procedimentos extrajudiciais por parte deste membro do Ministério Público, deste promotor, no período entre 2011 e fevereiro de 2020. O PAD foi julgado na primeira sessão extraordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, realizado no último dia 3 de julho. As irregularidades deste promotor foram detectadas pela Corregedoria Nacional durante correição geral realizada na 2ª Promotoria tal, da comarca tal, que eu não vou citar. Ao todo, são 16 inquéritos civis públicos parados por um longo tempo. O relator pontuou que alguns até perderam a pena punitiva diante do período de paralisação. Então veja, isso é um escândalo. Um servidor público, um promotor, pago pelo povo, pelos impostos do povo, para estar ali atuando em prol da sociedade, dos interesses difusos, coletivos. E ele, por mais de uma década, verificou-se que ele não estava fazendo o que é pago para fazer. Baixa produtividade, baixa proatividade, baixa resolutividade das situações. E o Conselho Nacional do próprio órgão de classe, do próprio Ministério Público, puniu até com a mais branda das penas, que é a suspensão. Poderia ter aplicado pena de advertência, se fosse o caso, de suspensão, afastamento, e até um afastamento definitivo do serviço público. Isso é um dado muito importante. Muitas vezes, o cliente, o jurisdicionado,
Ele acha, muitas vezes, principalmente quando o advogado não é transparente com o cliente, muitas vezes o cliente corre risco de achar que certas demoras no processo é culpa apenas do advogado. Em alguns casos pode até ser, porque há profissionais ruins, medíocres e desinteressados em todas as áreas, na advocacia privada e também no serviço público também há seus problemas, como aqui esse caso. Quantos e quantos jurisdicionados este promotor não prejudicou? E saiu barato. Recebeu a pena de censura. A mais branda. A mais branda. Essa é a dica de hoje. Saiba que há muitos problemas envolvidos em torno de um processo. Procure um advogado de sua confiança, com o qual você tenha sempre um diálogo franco, aberto, buscando entender o que acontece no seu processo. Por que certos entraves podem ocorrer, quem está por trás de certos entraves. Essa é a importância de se buscar um advogado de confiança.